Pessoal, é óbvio que o clima de campanha eleitoral não acabou desde 2022. Ele continua. Todo mundo espera o mais rápido possível que 2026 chegue logo e que alguém possa assim surgir aí para enfrentar o governo atual, ou seja, para fazer uma oposição e possa concorrer. A grande parte da população espera que seja o próprio Jair Bolsonaro. Já outros não acreditam mais na possibilidade e não veem qualquer possibilidade de reversão da inelegibilidade que foi atribuída ao Bolsonaro. Ou seja, tiraram ele da jogada. Ou seja, impossível o Bolsonaro voltar a ser candidato no Brasil. O que acontece aqui agora é que a gente está de olho nos nomes que podem ser uma espécie de sucessor do Bolsonaro, como o Michele Bolsonaro, como o Zema, Tarcísio e o Caiado. No caso da embaixada, o Caiado resolveu sair em defesa do Bolsonaro. Questionado na semana passada se Bolsonaro era um lacaio do Bolsonaro, né? Se o Caiado era um lacaio do Bolsonaro. O Caiado não gostou da pergunta do jornalista e falou: não sou lacaio, eu sou independente, mas tenho muito respeito e orgulho em relação a Bolsonaro. E aí, hoje, ele sai novamente em defesa do Bolsonaro. Ronaldo Caiado defende Jair Bolsonaro no caso envolvendo visita à embaixada. E a resposta dele foi: preferiu ir lá, na embaixada, do que no Morro do Alemão, como o Lula. Aliado de Bolsonaro, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que o ex-chefe do executivo preferiu ficar lá, na embaixada da Hungria, ao invés de ficar lá no Morro do Alemão, em referência às visitas do petista à comunidade do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E aí, o que você acha sobre o comentário do Caiado aí? É um comentário plausível, é um comentário que mostra fidelidade, que seria uma figura que poderia ser aí uma representação da direita contra o governo Lula? Qual o seu comentário? Deixa aí para mim o comentário aí. Outro ponto que a gente precisa discutir. Mais cedo eu falei para vocês de uma matéria que dizia que o Lula estava em um empate técnico, né? Com o Bolsonaro, que a Michele perderia, o Zema perderia, o Tarcísio perderia de Lula, o que mostra aí a queda do Lula. O Luiz Bassi trouxe uma visão um tanto quanto diferente, né? Que o Bolsonaro venceria Lula se a eleição fosse hoje, e se o ex-presidente não tivesse inelegível. Dados reforçam a queda de 7 pontos na popularidade do petista. Segundo os dados, o Bolsonaro teria 37,1% dos votos, enquanto o Lula teria 35,3% dos votos. E aí, eu questionei, falei que na minha visão, a diferença hoje, pelo que eu vejo de popularidade, seria até maior. Levantamento feito com o Instituto Paraná Pesquisa entre os dias 18 e 22 de março, a pedido do Partido Progressistas, mostram o presidente numericamente à frente de Lula, mas dentro da margem de erro. A minha pergunta para você é, na sua visão, hoje, vamos pôr a 100%, quanto você acha que o Bolsonaro teria de votos e quanto que o Lula teria de votos? Eu jogo aqui fácil, 60% a 40%. Eu não acho que existe essa polarização, eu acho que o Lula desgastou demais a sua imagem, o Lula já derreteu muito a sua imagem, não mostrando resultados durante o seu governo, sabe? As falas, as palavras, as atuações do Lula foram... Então, assim, eu tenho uma visão que facilmente seria 60 pontos para o Bolsonaro e 40 para o Lula, porque eu acho que o Lula se desgastou muito, principalmente em se alinhar com o Maduro, ficou escancarado. Hoje a Globo News, que é uma passapanista profissional do Lula, abertamente bate em cima da aliança do Lula com ditaduras como o Maduro. Então, assim, acho que fica escancarado isso nos dias de hoje. Pessoal, eu tive uma matéria que chegou até a mim aqui da Rádio Brado e eu achei muito interessante. Não posso te confirmar, te dizer que se isso é real ou não, se é verdade ou não, mas aqui a comentarista fala sobre uma possível investigação da CIA contra o Bolsonaro pelo seu alinhamento com o Donald Trump.
Eu vou colocar a matéria aqui para vocês. Ouça só essa matéria aqui, Rádio Brado ao vivo, né? Olha só o que foi dito aqui. O que você achou de tudo isso? A primeira coisa que fica evidente, até porque tivemos um representante da CIA aqui semana passada, retrasada, é que a CIA está de olho em qualquer movimentação do Bolsonaro, provavelmente pela proximidade que ele tem com o Donald Trump. Eles precisam, de qualquer jeito, monitorar o Bolsonaro o tempo todo, e é isso que eles estão fazendo. O que eu acho que o Bolsonaro foi fazer na Embaixada da Hungria foi reuniões sigilosas com outros líderes mundiais, nas quais ele não poderia, evidentemente, fazer em casa, porque se a segurança da Embaixada da Hungria já está relativa, imagina a segurança dele no PL ou em qualquer outro lugar. Então, imagino que se você precisa tratar de coisas e de assuntos sigilosos, você precisa, nesse momento no Brasil, estar dentro de uma embaixada internacional, porque a gente já está vendo como é que as coisas estão funcionando aqui dentro do Brasil. Não acredito que tenha sido para criar qualquer espécie de fuga, até porque não faz sentido. Isso tem acontecido antes da grande manifestação e a única coisa que o Bolsonaro tem feito nesse exato momento é rodar o Brasil e ser ovacionado onde quer que vá. Do Acre ao Rio Grande do Sul, não importa. Ele tem sido ovacionado em todo lugar. E é isso que incomoda aí a esquerda. É essa popularidade, esse contraste de popularidade entre o presidente Bolsonaro e as movimentações da esquerda, que foram um fracasso esse final de semana. O que você achou de tudo? Então, o ponto de vista dela, que é muito interessante. Um ponto que chama muita atenção é literalmente a CIA ter vindo ao Brasil. A possibilidade dela estar investigando o Bolsonaro. A gente sabe muito bem que o Joe Biden é de esquerda, apesar de ser escrachado pelo Lula, continua dando acenos ao Lula. Não sei se você sabe, isso aí se tornou público e notório, inclusive está no blog do Noblar, quando o Bolsonaro viu que Lula retornaria e que o STF havia liberado Lula, chegou a ter uma reunião com Biden, conversando com assessores do Biden, conversando e dizendo que Lula, se ganhasse, estaria totalmente contrário aos Estados Unidos. E aí você viu navios do Irã aqui no Brasil, as falas totalmente anti-americanas, né? Então, assim, o Bolsonaro tentou alertar o Biden sobre isso e que era bom o Biden dar um apoio ao Bolsonaro. E o Biden fez questão de liberar essas informações, deixou vazar para o The New York Times, até com um posicionamento de humilhar o Bolsonaro, tipo assim, veio se rastejar atrás de mim, mas não, quem está pela democracia é o Lula. E hoje o Biden colhe os frutos disso aí, né? Vê que o Lula, se tem uma coisa que não é do Biden, é um aliado. E aí a possibilidade da CIA estar acompanhando os passos do Bolsonaro. Quanto à questão da embaixada, de certa forma, tem uma lógica muito interessante no posicionamento da jornalista aqui. Afinal, se até dados de uma embaixada, ou seja, uma embaixada é um órgão oficial da Hungria, se até os dados da embaixada vazaram aqui no Brasil, aí você já tem uma percepção do nível grotesco que é a segurança brasileira, do nível grotesco que as informações... É um país tupiniquim mesmo, vocês sabem disso, né? Então, assim, é uma coisa assustadora. E, com toda certeza, se o Bolsonaro tinha assuntos que eram sigilosos com líderes da Hungria, é lógico que ali era um lugar que ele se sentia seguro e que ninguém saberia. Só que aqui é o Brasil, né? Aqui nem as embaixadas estão livres de vazamentos aí para a imprensa. Outra questão, vamos lá, a gente de certa forma tem que agradecer muito a imprensa, porque a gente bate muito na imprensa, né? De certa forma a gente tem que agradecer a imprensa quando ela faz campanha de graça para o Tarcísio de Freitas. Você não entendeu? Quanto mais eles batem no Tarcísio de Freitas, mais a popularidade dele cresce. A operação da PM, a Operação Verão, chegou a 54 mortos após suposto confronto no Guarujá. Um homem morreu na tarde de quarta-feira após supostamente resistir a uma abordagem da Polícia Militar na Vila Júlia, no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Então é o seguinte, o sujeito supostamente deu tiro na Polícia Militar, supostamente é traficante, supostamente é
bandido. E efetivamente foi pro caixão. Não é supostamente, é efetivamente. E aí, eles estão fazendo matérias o tempo todo para queimar a imagem do Tarcísio. Olha só, 54 mortos. Vocês não entenderam? É que cada ponto de bandido morto é um ponto a mais com a população. Ontem saiu uma pesquisa que mostra que mais de 80% dos brasileiros têm a percepção que com o governo Lula a bandidagem está solta. Mais de 80% dos brasileiros entendem que aumentou a criminalidade durante a gestão Lula. E aí, o contrapeso, o contrassenso a isso é a atuação dos governadores. Então, enquanto mais a população sente que está insegura, mais ela quer ver CPF de bandido cancelado. Então, quanto mais a imprensa bate no Tarcísio, falando que a polícia está indo atrás de bandido, pode até chamar de suposto, pode trocar traficante, bandido e falar por homem, por vítima. Pode falar o que quiser, mas a grande questão é a população está do lado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui nesse caso. E o Tarcísio cresce quanto mais a mídia bate aí no Tarcísio. Isso é inquestionável. E aí o Tarcísio também, assim como o Caiado, saiu em defesa do Bolsonaro, no caso aí da Embaixada da Hungria. Folha de São Paulo, nada demais, diz Tarcísio sobre o Bolsonaro em Embaixada da Hungria. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, afirmou na manhã dessa quarta-feira que não vê nada demais no pernoite do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria em Brasília. A Folha questionou se Tarcísio, que esteve com Bolsonaro na segunda-feira, havia achado normal ou estranho o episódio. O governador, que já havia dito que não responderia sobre nenhum assunto que envolvesse ou que fugisse do tema do evento, se limitou a responder: nada demais. Ou seja, literalmente é o entendimento hoje, nada demais. Ou seja, o entendimento que se tem hoje é que as narrativas que estão sendo levantadas em relação a Bolsonaro não estão colando e os governadores não estão comprando aí também esse discurso, não. Outra questão, vamos falar do Milei, né? A galera da esquerda tá pirada com o Milei, depois que ele mandou para a rua mais de 70 mil funcionários públicos ineficazes. Há quem dera se o Brasil seguisse um exemplo como esse, né? Olha só o que disse o Milei aqui. Echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Então ele disse que já rescindiu 50 mil contratos de empregados públicos e agora vão rescindir 70 mil contratos. E ele falou: eliminamos de vez as obras públicas, algo que me orgulho profundamente. O presidente Javier Milei validou seu plano de guerra contra os trabalhadores estatais, insistindo que não renovará nenhum dos 70 mil contratos que vencem no final de março. A galera da esquerda pira, né? E a galera que paga os impostos para bancar essa turma sente-se muito feliz, muito bem, obrigado. O Milei vem colocando em prática seu plano motosserra aí, ou seja, cortar gastos públicos. Goste você ou não, a gente sabe que só tem uma forma de resolver o problema de um Estado ineficiente, de um Estado gastador: cortar gastos. Então, Milei vem fazendo o que deveria ser feito aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil, o que faz? Passeia, curte a vida, gasta dinheiro, vai para Paris, enfim, esse é o caminho, né? Olha só, outro ponto que a gente precisa falar, já que a gente falou em passeio, é lembrar da Janja, né? Tem muita gente, mas muita gente criticando muito a Janja pela sua postura, né? E aí, até a galera que é do MBL já vem fazendo uma comparação sobre a atuação da Michelle Bolsonaro com a Janja, né? As ex-primeiras damas e a Janja. E a Janja, ela não tá conseguindo muita popularidade, não, tá? Ganhou até um apelido de deslumbrada do palácio, muita gente vem pondo essa alcunha aqui na Janja, mas literalmente a gente começa a perceber que a situação para ela, que achava que ia ganhar uma popularidade muito grande, não está das melhores. Olha só, tem um perfil, chama Siga o Negro,
E eu achei muito interessante a forma lúdica, né, que ele colocou aqui as críticas à Janja. Dá uma olhadinha aqui. Oi, gente, tudo bem? Vou falar baixinho, porque eu tô ali, ó, o presidente Lula tá bem ali com o presidente Macron. Eles estão gravando um vídeo e a gente tá navegando aqui, indo pra ele ali com o Bu. A ex-primeira-dama Ruth Cardoso conseguiu enfrentar a extrema pobreza com o programa Comunidade Solidária. Marcela Temer conseguiu investir no desenvolvimento infantil com o programa Criança Feliz. Michele Bolsonaro conseguiu articular mais de 15 mil brasileiros em 2.000 entidades em torno de atividades voluntárias. E a Janja? E a Janja? A Janja compra tapete de 100 mil reais, meu amigo. Sofá de 65 mil, é isso que ela faz. Viaja internacionalmente com dinheiro do pagador de impostos. Se reúne com o influenciador que fica espalhando fake news por aí. Mente sobre política pública, principalmente aquela que dói no bolso dos mais pobres. Aquele que influencia principalmente as mulheres. Falei de mulheres para dar uma disfarçada, né? Mas eu também gosto de comprar uns copinhos na Shein. É tudo baratinho, dá uma vontade. Samba na cara dos gaúchos diante da maior tragédia climática da história do meu estado, do Rio Grande do Sul. E se veste mal. Como se veste mal aquela mulher? Pelo amor de Deus! E viaja. Eu sei que eu já falei, mas sempre vale a pena repetir. A Janja viaja. Às vezes eu queria ser uma mosca, um mosquito preto. Preto eu já sou, mas desse tamanhozinho assim, só pra descobrir o que o Lula escrevia nas cartas pra Janja. Ai, meu amor, quando eu sair da cadeia e voltar pra presidência, eu vou te levar pro Egito. Tu vai passear na Times Square. Devia fazer as coisas, devia mentir. Parecendo eu no Tinder. Já não bastasse esse desgraçado. Volta. Ele ainda traz um carrapato junto com ele, que é essa tal de Janja. Só pensa em futilidade, só pensa em benefício próprio. Como eu odeio essa mulher! Odeio a Janja! Vamos lá, pessoal. Tirou aí a onda do jeito lúdico dele, mas isso reflete um sentimento hoje de grande parte da população. De que, sabe, não aguenta mais pagar viagem e luxos e despesas de uma pessoa que, sabe, não faz sentido, não está fazendo nada pela população como um todo, não se enganja nem nas pautas, se engaja nem nas pautas sociais como deveria. Então, assim, crítica bem feita de forma lúdica e eu acho que acertada. E o seu posicionamento? O que você acha? Janja merece aí o título de boa primeira-dama? Ou dá para comparar com a Michele ou não? Coloca no comentário que eu quero saber. Fechado? E é isso, pessoal. Obrigado, tá? A gente volta daqui a pouquinho. A gente tem mais um conteúdo aí para vocês. Fechado? 9 horas. Eu te espero aí. Abraço.